Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui para mais um, ó. É a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 16 de julho de 2019. O Decifrador de Códigos, a incrível história de um pioneiro da computação que ajudou os aliados da Segunda Guerra Mundial e foi perseguido por ser homossexual. Entre quase 1000 candidatos, Alan Turing acaba de ser escolhido para estampar a nota de 50 libras na Inglaterra. Não perturbe, a partir de hoje, consumidores em todo o país poderão bloquear as tão indesejadas chamadas de telemarketing do celular, meus amigos, não tô acreditando. Vitória! Vitória! É tetra! Caramba, demorou, hein? Bia Kisses no Morning. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com a deputada do PSL sobre a Vaza Jato, a intenção de Bolsonaro emplacar o filho na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos e a reforma da Previdência. Claro, entre outros temas. Esses são alguns assuntos, alguns destaques do Morning, que está apenas começando. E você, claro, como sempre, é o nosso convidado de honra, você que começa o dia, seus afazeres no seu home office, indo estudar, indo para as faculdades, para as escolas, tá atrasado, já perdeu a primeira aula, hein? Ah, safadão! Já é hora do recreio agora. E aí você também que tá no carro, no trânsito das grandes cidades, se locomovendo e sintonizando aqui a programação da Jovem Pan. A gente segue até às 11h30, como eu falei. Fefito, buenos dias, rapacito. Buenos dias, o que é que eu fiz de certo? Hoje você me ensinou a falar direito. É lógico. Olha aí. Você tá sempre certo, quer dizer, nem sempre, mas às vezes eu discordo. Não crie polêmicas desnecessárias pra sua vida, Edgar. Às vezes eu discordo de você. Ô, Fefito, vamos lá. Quero saber qual é a nossa tag de hoje. Já escolheu uma? Olha, escolhi porque você sabia que há exatos 50 anos os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins deixaram um lugar inóspito e, por que não dizer, apocalíptico, desértico, para tentar a sorte numa redondeza mais tranquila. Sim, em 16 de julho de 1969, eles entraram na famosa Apollo 11 e partiram da Terra para a Lua. Que viagem, hein? Que viagem. E uma viagem que a gente achou que podia estar acontecendo tanto hoje em dia, né? Acontece muito pouco. Apesar dos fatos, porque tem muita gente que acha que foi tudo cinema, né, gente? Tudo pegadinha aí. Apesar dos fatos, ainda tem muita gente que não acredita que essa missão tenha sido realizada com sucesso. Segundo o Datafolha, 1 em cada 4 brasileiros diz que o pouso lunar é uma mentira. Dá pra acreditar? Menino, dá, eu acho, sabia? Porque daqui a pouco vão achar que a Lua é plana também. Tem dessas. Então, enfim. Já acham, são 7%, segundo o Datafolha. Que a Lua também é plana? A Lua também? A Lua? A Lua entra... tá. Não, mas olha... Em relação à Terra, aí já foi feita a pesquisa. Eu acho que essa Datafolha. porcentagem aumenta no caso da Lua, hein? Vai que a Lua é plana também, ninguém sabe. É tipo uma moeda ali de níquel em cima da gente. Mas é isso, dá pra acreditar, gente? Cada doido com sua mania, né? Galileu ali, ó, séculos atrás, mas nada. Então, enfim, eu posto tudo isso, eu falei tudo isso porque eu quero ir pros assuntos mais comentados do Twitter junto com você, com a hashtag que dá a oportunidade de você falar várias coisas, inclusive mal de mim. Hashtag Partiu Lua. O que você vai fazer na Lua? Me conta. Porque eu não tô acreditando nessa história. O que você faria, mas Pepito? Eu pegaria o meu mozão e iria pra Lua, meu filho. Sabe, tem uns hotéis... É meio árido lá, meio secão, não é? Só meio tem cratera, árido. rocha. Mas tem um amigo meu que é meio rico, ele viajou pra pra Islândia e pra Austrália e ele ficou num hotel que é uma bolha. E é tudo transparente, assim, eu iria pra uma bolha na Lua, ficaria lá com o mozão na cama, agarradinho, bem de boa. E você, o que você faria na Lua? Mandaria tchauzinho pra o Brasil? Você veria se a Terra é mesmo redonda? Eu não sei, me conta. Eu quero um pedregulho, traga um pedregulho pra mim, tá? Traga um pedregulho e põe uma bandeira do Vale fincada ali. E aí já começou o ativismo. O pioneiro do ativismo LGBT. Primeiro gay declarado, pelo menos, a pisar na Lua aqui. Aqui você pode interagir também pelo nosso WhatsApp, 11-9311-7009. É a nossa via de contato para você mandar um vídeo aí. Dessa vez eu quero que você comente e mande perguntas para a deputada Bia Kisses, do PSL, com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho, tá? Quer saber alguma coisa? Quer indagá-la sobre algo?
11 931 17 1009 é o nosso número. No mais, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá só começando. Bom, hoje é dia de festa, né? Como eu celebrei já aqui logo na abertura, quando apresentei as manchetes, porque é o seguinte, meus caros ouvintes, espectadores do Morning Show, quem nunca, eu lanço essa pergunta aí, quem nunca ficou pé da vida, irritadíssimo com aquelas ligações indesejadas no celular, ligações de gente vendendo coisa pra você, né? Começa com aquele disfarce, aquele papinho e tal, aí você fala, pera. Você dá uma de João Kleber e fala pra pessoa, para. Eu não tenho interesse em nada, mas as pessoas oferecem tudo quanto é tipo de objeto, tudo quanto é tipo de coisa. Pois é, todo mundo já passou por isso. Agora, meus amigos, a Anatel promete trazer um pouco de paz para a vida do consumidor e o Vini dá os detalhes da boa nova pra gente, Quem Vini. disse que esse país não avança, não é Olha mesmo, aí, Edgar que Ficoli? Está beleza. aqui, ó, a comprovação, eu não perdi tempo, logo nesta manhã já fiz a minha solicitação, então está aqui em minhas mãos o comprovante de solicitação de bloqueio que qualquer brasileiro hoje pode fazer acessando o site nãoperturbe.com.br e bloquear as chamadas indesejadas das companhias de telecomunicação. Vou fazer já. Porque o que acontece, Edgar? Segundo o mercado estima que 1/3 dessas ligações inconvenientes provém dessas agências, dessas empresas de telecomunicação oferecendo seus serviços, oferecendo pacotes e aquela chateação interminável, né? Eu acho que isso é uma grande unanimidade na sociedade, todo mundo reclama, com quem você conversar, a pessoa vai te dar algum exemplo de empresas que te ligam várias vezes durante o dia, com as mais diversas ofertas. A leva demandas. agora é para vender empreendimento imobiliário, né? O senhor não quer investir, tal, minha filha. Sempre tem, né? Uma novidade, mas com relação à telecomunicação, é recorrente, né? Todo mundo tem uma empresa que fica lá te importunando, te chateando todo dia. Às vezes você fecha o serviço, liga novamente, você recusa, liga novamente. Então, a farra rolava solta, né? Porque não tinha uma regulamentação para isso. Você pode bloquear no âmbito do seu celular aquele número ali, você bloqueia, Só que eles têm lá a ferramenta para ligar de outros vários números. Exatamente. Só que agora a Anatel botou um ponto final nisso. Claro que vai depender também de você, consumidor, entrar nesse site que eu acabei de dizer aqui. Mas aí, o que acontece se uma empresa de telemarketing continuar ligando para esse número? Porque assim, eu tô aqui pensando, fiz aquele cadastro na lista do Procon. Certo. E passei um tempão sem, mas parece ter expirado, assim, porque volta e meia me ligam. Te ligam. Certo. Então, nesse caso, expira, é indefinido, é pra sempre? Não, é pra sempre. Aí o que você vai fazer, Fefito? Você vai entrar nesse site, nãoperturbe.com.br, vai pôr seu nome completo, seu CPF, vai pôr também ali o seu e-mail, e aí vão já te direcionar ao número do seu celular e você vai poder escolher entre as 8 operadoras que funcionam no Brasil hoje para bloquear uma delas ou todas elas também, as que você desejar. E aí, essa operadora vai ter até 30 dias para suspender qualquer ligação para o seu celular. Caso isso não seja feito, ela vai recorrer aí a uma multa imposta pela Anatel, que pode chegar no valor de até 50 milhões de reais. Nossa. Ou seja, a punição é grave, é severa. Então a gente espera, né, Edgar, que de fato algo aconteça e que esse número aí de chateações, de importunações diminua consideravelmente a partir de agora. Ai, nossa, ninguém aguenta. Ninguém aguenta, papo. Fala Sabe sério. o ódio, quando você tenta desligar e a pessoa não desliga? E comigo ainda tem uma coisa de... Com minha voz é fina, não sei se vocês perceberam aí, vocês estão ouvindo. Volta e meia eu viro a Sandra, entendeu? Sandra, meu nome é Sandra. Então é tipo, senhora! Gente do céu.
tô livre de um ódio hoje, entendeu? Uma chateação a menos agora. Não, essa de se incomodar e confundir a tua voz, né? Além de querer te vender um negócio, geralmente é sábado de manhã, né? Nego liga pra você sábado de manhã, você tá dormindo. De manhã. Às vezes você acha que é uma ligação importante, não é? Então irrita bastante. Agora, vamos lembrar, né, Edgar? Essas ligações correspondem aí a 1/3 de chamadas inoportunas. Então ainda tem 2/3 aí pra gente ter que ficar lidando às vezes, recorrer a outros meios. E outra coisa, isso não vale para cobranças, tá, gente? Então, se você ficar devendo, a operadora ainda vai ter o direito de te ligar cobrando. Isso aqui que a gente mostrou agora só vale para ofertas, para serviços da operadora. Certo. O Caio hoje não tá com a gente, tá doente. Será que o Caio pegou essa gripe nova aí que estão batizando de Intercept? Tem uma gripe aí que os caras estão chamando de Intercept, que é aquela que, né, você acha que não vai dar em nada, tal. Você quer evitar, mas ela te derruba. O Constantino tá com a gente, o Rodrigo Constantino tá direto da Flórida. Eu quero já antecipar esse assunto com você, Constantino, que a gente tá falando aqui sobre essa questão da importunação, né, por parte das empresas que querem te vender coisa, as empresas de telemarketing aí. Aí nos Estados Unidos, por exemplo, existe alguma regulação para isso? Você é frequentemente incomodado aí com essas ligações, com esse tipo de ligação, querendo vender sempre algum objeto, algum produto, algum serviço? Constantino, bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Estamos sem o áudio do Constantino, o Bruno. Pera aí, Constantino, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo. Agora sim, tá ótimo, vamos lá. Opa, bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Olha, se existe uma regulação, eu quero descobrir, porque eu vou confessar aqui que eu sou alvo constante dessas ligações, não só eu, como todo mundo. E numa época de tanta polarização política e ideológica, é ótimo saber que há alguma coisa que pode unir a todos. Exatamente. É unânime a revolta. Eu tenho pena, claro, do trabalhador de telemarketing. Ele tem uma meta, ele tem que cumprir, ele tem que vender. Mas vou dar um exemplo. Comprei um carro e o sistema de som que vendem para esse carro, eu não quero, eu não preciso. Hoje em dia a gente usa nosso próprio sisteminha lá, cada um tem um, Spotify, Amazon. Sim. O cara fica tentando me vender esse troço, mas assim, toda semana, 3 vezes, 4 vezes. É insuportável. No telefone, aparece muitas vezes a chamada alertando, né? Que provavelmente é um scam, é algum tipo de esquema desses ou de chamada em massa. Eu lamento a profissão do cara, não é a melhor profissão do mundo, tem que ficar ligando para todo mundo e perturbando. Eu concordo com o Fefito, às vezes a pessoa tem uma sensibilidade, você não quer desligar na cara, né? Sim. Mas eu vou te falar, eu cada vez mais tenho feito isso, porque ou eu ou ele não desliga. O sujeito não desliga, é o cara mais resistente que eu já vi. Ou você vai perder ali 1 hora tendo que ouvir toda a promoção que você já sabe que não tem interesse, ou você vai ter que ser grosseiro. Mas, Constantino, tem um outro lado, sabia mesmo? Você falou de uma coisa e me tocou aqui. O índice de estresse e depressão entre atendente e telemarketing, porque eles recebem todo tipo de revolta e estresse de quem atende. E pressão de quem tá empregando, né? E eles têm que dar resultado e falar com muita gente. Eu tenho dó de desligar na cara por isso, porque eu acho que eu tô aumentando esse nível de estresse, mas ao mesmo tempo eles aumentam o meu, é meio um círculo vicioso. A gente dá as mãos e vai juntos pro inferno. Exatamente isso, Fefito. Ou eu ou ele. Tem uma hora que o tempo é valioso, é escasso, então tem uma hora que eu falo, o sujeito não desliga. Eu já tive experiência de ficar 40 minutos, eu falo, não, mas eu não tenho interesse. Não, mas escuta, é porque isso aqui é diferente. Então alguma hora você tem que ser grosseiro, infelizmente faz parte do jogo. Mas essa mudança de legislação aí no Brasil parece que está avançando, pelo menos que eu saiba, mais do que aqui nos Estados Unidos. Alguma coisa que os brasileiros podem se vangloriar. Aqui eu sou alvo constante dessa turma. Olha aí, tá vendo? Então não é só no Brasil, você vê, nos Estados Unidos, onde, né, a terra do marketing, né? Eu sempre, no final do diálogo, depois de quando consigo ser paciente, falo assim, olha, eu quero que você retire o meu nome do teu sistema, eu não tenho interesse nisso. Se eu tiver interesse, eu vou procurar a tua empresa para comprar o que eu quero. E eles ficam empurrando, lógico, eles têm que cumprir essa meta, como disse o Constantino. Constantino, siga com a gente aqui, temos mais assuntos para tratar nessa manhã. Agora o Fefito traz pra gente uma história interessante. O matemático Alan Turing, que decifrou o código nazista na Segunda Guerra Mundial, foi escolhido para estampar a nova nota de 50 libras na Inglaterra. O que você achou da homenagem, primeiramente, Fefito? Eu achei mais que justa, porque eu não sei se você sabe, você aí
que está achando que essa coisa de gay é mimimi, como se diz, que essa coisa de preconceito é mimimi, saiba você que você só pode xingar muito no Twitter e mandar aquele inbox maldoso e homofóbico para aquele coleguinha no Facebook, graças a Alan Turing, que foi ele que basicamente inventou a computação como é hoje. O computador só existe graças a ele. Quem é Alan Turing, gente? Alan Turing é um matemático que vai figurar agora na nota de 50 libras, que só começa a circular em 2021, então ainda não tá circulando lá. Mas ele é um caso muito específico porque ele era homossexual, chegou a ser condenado por ser homossexual na Inglaterra. Na Inglaterra isso era crime, a gente tem, por exemplo, o caso do Oscar Wilde, que é muito emblemático. E ele sofreu em vida uma castração química. Foi tudo tão pesado pra cima do Alan Turing na época, ele sofreu tanto preconceito, que ele acabou se matando. Esterilizaram, basicamente, o Alan Turing por ser gay. Mas o Alan Turing ajudou na derrota dos nazistas na Segunda Guerra, quando ele montou em Bletchley Park uma máquina que quebrava os códigos secretos usados pela comunicação dos alemães. Essa máquina, basicamente, veio a virar o que a gente conhece hoje como computador. Não tem muito consenso sobre a morte dele, porque ele comeu uma maçã envenenada. Há quem ainda ache que ele foi envenenado. Mas a maior parte das pessoas e pesquisadores que falam sobre a vida dele entendem isso como um suicídio. Ele envenenou a própria maçã. Além disso, a contribuição dele é tão histórica que muito tempo depois, a Rainha Elizabeth, há alguns anos, pouco depois do filme O Jogo da Imitação, chegou a perdoá-lo. Deu um perdão oficial. O Alan Turing teve a história contada no cinema pelo Jogo da Imitação, no qual ele foi imitado pelo Benedict Cumberbatch, também conhecido como Senhor Estranho. O filme ganhou Oscar de melhor roteiro adaptado e mostra como é que ele criou essa máquina que quebrava todos os códigos dos nazistas. As narrativas biográficas do Alan Turing normalmente falam muito sobre essa máquina, mas ele também criou outras máquinas. A máquina, inclusive, que hoje em dia nos deu o Facebook, o Twitter e as coisas como a gente vê hoje, que é uma máquina que gera algoritmo. Ou seja, o seu Instagram tá viciadinho ali nas mesmas pessoas, o Facebook também, basicamente porque o Alan Turing conseguiu achar um padrão matemático em suas máquinas. E essa era uma máquina bem abstrata e criada ainda antes. Ele conseguiu quebrar essa mensagem criptografada, né, desses códigos, né? Pois é, a do computador era uma máquina gigantesca que quebrava todos os códigos. Essa do algoritmo lembra um pouco um videocassete. A história é incrível e o filme é realmente muito bacana. Pois é, o importante de a gente celebrar o Alan Turing hoje é pra gente ver que muita gente sofreu injustiça, basicamente por ser quem é, e que a gente tem sim que reparar essas injustiças agora que não é mais crime ser homossexual, senão eu nem poderia estar aqui, não é mesmo? Então, no final das contas, é importante a gente celebrar isso pra gente ver quanta gente e quantos gênios, inclusive, a gente perdeu por puro preconceito. Se tivesse continuado vivo o Alan Turing, sabe-se lá que outras máquinas ele teria inventado. Um dos maiores matemáticos do mundo. Justa homenagem, Constantino. Isso aí, era um gênio e um herói patriota, né, na guerra. O filme é muito bom, é fascinante a história, é lamentável que ele tenha sido alvo e sofrido tanto por conta de um preconceito desses, né, e mostra também uma certa evolução, óbvio, da cultura e tudo no Ocidente. Lembrando que em outras civilizações é ainda pior, imagina hoje no Oriente Médio, até hoje, o sujeito não tem o direito de se declarar homossexual. E eu, por acaso, estou lendo o livro novo do Ian McEwan, né, que foi lançado no Brasil também, Máquinas Como Eu, e esse livro não deixa de ser uma grande homenagem ao Turing, porque ele imagina, é meio doido a história, ele imagina uma década de 80 na Inglaterra, onde há inteligência artificial, graças ao Turing, que permite já um robô perfeito, quase igual a um ser humano. E que adquire ali, aí a história vai muito interessante, adquire vontade própria, emoções. Mas o livro é uma homenagem ao Turing, que tem uma cena, inclusive, ele imagina o Turing num restaurante vivo, não tendo morrido ou se matado, como a maioria acredita,
e ele encontra o Turing, que é o grande ídolo dele, o narrador, né, o personagem principal. Então o livro novo desse grande escritor inglês é uma homenagem ao Turing, esse gênio aí da tecnologia, né? Então eu acho justo, sim, é isso aí. Falado. Vamos aqui com mais um destaque internacional que está repercutindo bastante nesta terça-feira. Segundo a rede americana CNN, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, usou a embaixada do Equador em Londres, onde ficou isolado por quase 7 anos, como um QG para interferir nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Relatórios de uma empresa privada de segurança contratada pelo governo equatoriano mostram que ele se reuniu no local com autoridades russas e hackers nos meses anteriores ao pleito vencido por Donald Trump. Vamos lá, Constantino, mais um assunto para você aí. Você que está na Flórida, traga pra gente aí mais detalhes desse caso e nos conte aí de que maneira a imprensa e as autoridades americanas estão tratando tudo isso que foi noticiado pela rede CNN. Olha, Edgar, na verdade essa coisa do conluio, o suposto conluio do Trump com os russos, foi o grande tema da imprensa batido por 2 anos, né? E em boa parte eu acho que realmente, claro, tinha alguns indícios de que coisas estranhas podiam ter acontecido, é legítimo querer investigar, né? Mas em boa parte, na minha opinião, é uma narrativa empurrada pelo próprio Partido Democrata que não engoliu muito bem a derrota legítima, né? A derrota foi legítima, o Trump soube usar bem os colégios eleitorais, que é algo que o brasileiro nem sempre entende. Isso aqui não é uma democracia direta, voto da maioria que vence, tem uma divisão por estado justamente para impedir aquilo que o grande estudioso da democracia americana, o francês Tocqueville, chamava de tirania da maioria. Então o Trump soube jogar com isso, soube pegar esse centrão, esse Rusty Belt, né, e jogar com a classe média mais insatisfeita com muitas coisas que estavam acontecendo e venceu de forma legítima. Então, na minha opinião, essa narrativa toda vem para justificar uma derrota que não foi engolida muito bem até hoje. Agora, que o Assange é um sujeito esquisito, que tem ligações com os russos e que os russos tentaram de alguma forma se meter nas eleições, isso tudo parece que tem indícios fortes. Mas o próprio relatório do Miller, que foi entrevistar 500 pessoas, que mobilizou milhões e milhões de dólares do pagador de imposto, concluiu que não havia como indiciar o Trump por conluio ou sequer por obstrução. Até porque se não tem conluio, fica mais difícil você justificar que teve uma obstrução intencional, porque precisa da intenção nessa lei, né, para ser crime. Fica mais difícil justificar. O relatório não é bonito para o Trump. Tá? Mostra ali um presidente que jogou até o limite de pressões com seus funcionários, usando as redes sociais, falando em demissão, mas não fica claro que houve obstrução e muito menos conluio. Então eu acho que tudo isso realmente cansou um pouco o público. Claro que vão vir em cada hora com alguma novidade, o Assange se encontrou com fulano, cicrano, mas isso aí, na minha opinião, na minha leitura, o povo cansou, porque martelaram demais e o resultado, a montanha pariu um rato até agora. O Constantino, você falou que o assunto cansou, talvez na opinião pública, né? Mas como isso é utilizado nos embates políticos, nas retóricas de parte a parte aí, quer dizer, o assunto pode ter cansado. A gente vive no Brasil algo semelhante, poderia encontrar um paralelo em que estamos vivendo nesse momento do Brasil, né? Mas como isso repercute e como a oposição ao governo Donald Trump se utiliza a partir dessa nova safra aí, dessa matéria aí da CNN e alimenta esse embate político. Não, perfeito, exatamente o seu ponto. Concordo até com a analogia com o caso brasileiro. Há um cansaço da opinião pública porque houve um investimento muito alto do Partido Democrata e de boa parte da imprensa, que tem uma afinidade ideológica maior com os progressistas, nessa narrativa. E após a expectativa criada com o relatório Miller, realmente houve uma decepção, um anticlímax muito grande. Mas claro que sempre que vierem essas notícias, essas novidades, vão tentar usar. O Trump sabe se defender. Ele fala lá o no collusion, no obstruction, não sei o quê. Ele repete os mantras dele e também sabe desviar o assunto, algo que talvez seja similar também ao nosso governo no Brasil. Agora com essa história toda de filho na embaixada, né? Sim. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, hoje o assunto não é mais esse. A CNN tentou e tudo, mas o assunto o Trump conseguiu desviar. O assunto ele ser acusado de racista porque ele detonou as 4 principais congressistas democratas mais
representantes das minorias, digamos assim, a Ocasio-Cortez, a Ilhan Omar e outras, né? Porque ele falou que elas, se não estiverem satisfeitas com a América, que voltem para seus países de origem. Elas são cidadãs americanas, são políticas legítimas, eleitas. Então, ele criou essa quizumba, essa polêmica, já desviou, o assunto é só esse. A Nancy Pelosi, que é a líder democrata, já rebateu o Trump, falando que ele é uma pessoa preconceituosa e tudo mais. Mas veja, ele é inteligente. O que ele está fazendo aqui, Edgar? Ele está associando todo o Partido Democrata, inclusive o Joe Biden, o ex-vice do Obama, que é o líder nas pesquisas até agora, porque é o mais moderado. Ele está associando todos eles a essa minoria barulhenta que a imprensa costuma gostar muito, mas não a população. As bandeiras dessas congressistas realmente são muito extremistas. Elas defendem imigração livre, fronteiras abertas, anistia para todos os milhões de ilegais que estão na América. Então, são bandeiras muito extremistas que a população média não aceita, não compra. Então o Trump foi lá e atacou essa gente de uma forma muito pesada, forçou uma reação e uma defesa dos moderados democratas, e o que ele fez com isso? Associou um ao outro. Então ninguém mais está falando hoje aqui de Assange, as pessoas estão preocupadas com o Trump, acusado por um lado de racista, e do outro lado o Trump chamando todos os democratas de radicais e socialistas. Sim. Ele conseguiu desviar o assunto, é a estratégia que ele vem usando desde sempre. Nesse cenário, Constantino, o ministro britânico para as Américas e Europa, o Alan Duncan, assegurou na segunda-feira, ontem, que o Julian Assange não vai ser extraditado para nenhum país que tenha pena de morte. O acordo foi firmado com o ministro equatoriano dos Negócios Estrangeiros, José Valência, após uma reunião. Em coletiva à imprensa, Duncan disse que o Reino Unido está garantindo os devidos cuidados nos casos que envolvem o fundador do Wikileaks. O ministro britânico também declarou que está preocupado com a saída de Assange e que seu país não permitirá que ele seja extraditado. Aspas do Duncan aí. Não permitiríamos que ele fosse extraditado onde pudesse enfrentar a pena de morte. É um assunto que ganha, você vê, né, uma dimensão mundial. Tá certo que se trata da maior potência aí, os Estados Unidos, o país mais influente do mundo, mas vai ganhando uma projeção de dimensões globais, né? Sim, até porque, de fato, o escândalo trazido pelo Wikileaks foi uma coisa muito forte. Aliás, isso gera uma boa reflexão também em relação à ética e à postura polarizada, típica de time de futebol, torcida organizada, né? Quando o Wikileaks começou a vazar coisas contra um lado, o outro lado achou lindo e não ligou muito para os métodos, né? E para quem era Assange, e para ele ter se refugiado numa embaixada do Equador. Tudo muito estranho, a ligação suposta com os russos. Quer dizer, a coisa só ia piorando. Mas aí quando os vazamentos atacam o seu lado, aí não, aí isso vem à tona. Ele não presta, os meios importam. É muito análogo também ao que aconteceu no Brasil, né? Quer dizer, quando essa história de vazamento e de hackeamento ilegal, isso tem que tomar muito cuidado, né? O jogo virou um jogo muito sujo, muito pesado. Eu nunca tive em Assange, em Snowden, eu nunca tive nessas figuras heróis. Eu sempre condonei porque eu acho que os meios importam. Isso aí era uma coisa que me cheirava a crimes e a um perigo que você abria ali a garrafa do gênio e não conseguia botar o gênio de volta. Todo mundo ia começar a usar esse tipo de coisa, ia ser aceitado como legítimo, normal, e não é. Agora, o Assange não é flor que se cheire. Mesmo assim, eu acho legítima a preocupação da embaixada e do governo britânico com a sua segurança. Claro, né, você quer que ele seja primeiro julgado dentro de um devido processo legal num país que tenha o império da lei. Claro que os Estados Unidos, ninguém vai acusar os Estados Unidos de um país do arbítrio, né, ou de republiqueta das bananas. Agora, a preocupação numa punição máxima, dependendo do país que não tem isso, é legítimo também. Cada vez isso está caindo mais em desuso, né? A pena de morte é uma coisa cada vez mais rara e talvez ainda bem, né? Eu vejo como um risco muito grande esse poder excessivo na mão do Estado, né? Se errar na dose, sim, não tem como voltar atrás.
Sim, perfeito. Em cima disso que você fala, me lembro aí, né, na esteira dessas revelações, desses vazamentos, né, da Vaza Jato aí, promovidos pelo site da Intercept, agora em parceria com outros veículos, Folha de São Paulo, a revista Veja, o Correio Brasiliense, o El País. Tem uma frase que, pra gente que tá aqui como comunicador, como analista político, comentarista, né, tem uma frase que eu achei interessante, né, diante de tudo isso que está acontecendo, quando se pesa ali, né? Porque o jogo é sujo mesmo, você falou, pode ser sujo, né? Se ele é sujo por uma parte, digamos, até da imprensa, ele não é tão nocivo quanto se ele é sujo por parte de quem representa o Estado. É isso que eu venho tentando colocar aqui quando eu tenho a oportunidade de expressar meu ponto de vista sobre as coisas. Mas voltando à frase, que eu achei interessante, que surgiu ultimamente, se eu não me engano, foi em acompanhando alguns desses últimos vazamentos que o El País publicou, é que é o seguinte: se existe uma pessoa de um lado dizendo que está chovendo e outra pessoa do outro lado dizendo que não está chovendo, o jornalista não tem que publicar as duas, ele tem que ir lá fora ver se está chovendo ou não, né? Eu acho que isso exemplifica muito bem, né, esse momento que a gente vive, né? As questões da ilegalidade, como foram conseguidas esses chats, esse vazamento, mas o conteúdo, ele, a minha visão, né, ele extrapola em se confirmando a veracidade, pelo que parece, pelo que dizem todos os veículos que estão publicando, existe uma confirmação, até porque tem conversas de jornalistas, né, com os membros da assessoria de imprensa do MPF, com os próprios procuradores, e essas conversas estão lá na íntegra, como essas pessoas levaram adiante com esses procuradores, esses assessores de imprensa, quer dizer, o que daria ali uma legitimidade para o material que está sendo revelado. Mas como você disse, Constantino, é mesmo um embate de forças mesmo, a qual nós queremos nos submeter, a qual nós estamos submetidos. Não, exatamente. Os fatos não ligam para seus sentimentos ou para sua ideologia. Isso. Então, o papel do jornalismo é averiguar fatos. Essa questão do Intercept me incomoda duas coisas, e uma de cada lado. Uma é o Greenwald não aceitar uma perícia oficial e fazer a divulgação de forma tão editorializada e seletiva, a conta-gotas. Sim. Isso é uma coisa que me incomoda muito e que perde credibilidade. Do outro lado, não há uma negação veemente por parte daqueles que estão envolvidos supostamente nessas conversas, como o Dallagnol, como o próprio Moro. Não, eles não vêm a público negar de forma veemente, falar, eu não disse isso tudo é mentira e vou para as últimas consequências legais e jurídicas contra o site. Também não fizeram isso. Então fica essa suspeita de todos os lados. Agora, em relação a essa polarização, esse embate que você colocou, é muito interessante pelo seguinte, não é porque o outro lado faz que você vai fazer. E essa mentalidade dos fins justificarem os meios é o que vem dividindo muito uma ala da direita. Eu nunca tive medo de me assumir um liberal com viés mais conservador, ou seja, estaria incluído ali naquele hall de direita, né? Sim. Mas veja, eu não aceito lançar mão dos mesmos métodos daquilo que eu vejo como execráveis no meu adversário, que primeiro, a gente trata como adversário político, não como inimigo mortal, não é uma guerra tribal de vida ou morte. Sim. Mas tem uma ala da direita que acha que nós estamos numa guerra de vida ou morte e isso justificaria você agir exatamente igual o inimigo que você quer derrotar. E aí é o seguinte, o perigo é que quando você olha demais para o abismo olha de volta para você. No final você se transformou no monstro que você quer derrotar e você nem percebeu essa transformação. Os meios importam. Como você vai combater o seu adversário, como você vai tentar vencer a disputa, o embate, como você colocou, de ideias, o embate político, isso faz toda a diferença. Então nós temos que manter foco nos valores e nos princípios. Então é por isso que eu condeno certas posturas que eu vejo dentro da dita direita, porque, olha, assassinato de reputação, rotular qualquer um que discorda de você como se as intenções fossem malignas em vez de debater o que está sendo dito, os argumentos, os meios. Isso não é aceitável num debate democrático. Perfeito. Então, ambos os lados aí têm que rever esses excessos. Perfeito. Constantino, vou pedir para você seguir com a gente. Temos uma entrevista na sequência com a deputada Bia Kicis. Ela é deputada pelo PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho com a gente. Gostaria que você participasse dessa rodada com a gente, Constantino. Beleza. Edgar, uma rápida correção, a gente falou aqui sobre o bloqueio das chamadas inconvenientes no celular, que você pode fazer agora se cadastrando por um site gerenciado aí pela Anatel. Eu disse nãoperturbe.com.br, na verdade é nãomeperturbe.com.br.
Então, caso você queira fazer esse bloqueio a partir de hoje, é pelo site nãomeperturbe.com.br. Boa, Vini. Agora 10h35, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Estamos de volta com o Morning Show dessa terça-feira, 16 de julho de 2019, agora com a nossa entrevista no programa. Formada em Direito, a nossa convidada de hoje foi procuradora do Distrito Federal por 24 anos. Em 2018, ela aceitou o desafio de disputar uma eleição para a Câmara Federal. Num primeiro momento, se filiou ao PRP, mas em fevereiro passou a compor os quadros do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Bia Kicis, primeiramente, seja bem-vinda a este nosso programinha de rádio. Muito bom ter você aqui para esse bate-papo que eu espero ser esclarecedor. Muito obrigada, Edgar, Fefito, todos aqui. E eu quero mandar um abraço pro Caio Coppola, que infelizmente não estará hoje conosco. A senhora ficou decepcionada com a ausência dele. Eu que gostaria muito de conhecê-lo, dar um abraço pessoalmente. Então, melhoras ao Caio, todo mundo já deseja aqui, né? Isso, e não faltarão oportunidades. Saúde, Caio, saúde pra você. Deputada, só pra gente esclarecer rapidamente aqui, antes da gente engrenar na conversa, a senhora disputou a eleição pelo PRP, é isso? Isso. E não pelo PSL. Houve uma mudança no meio do... Deixa eu explicar para vocês. Na verdade, a primeira vez que eu me filiei a um partido foi ao PSL. Quando o Bolsonaro, então candidato, resolveu que iria para o PSL, eu me filiei ao PSL, até fiz parte da Executiva Nacional. Mas, na hora de disputar as eleições, o PSL de Brasília, eu brinco, falo que deu PT, deu perda total. E aí, o presidente, então, do PSL lá no DF, ele não aceitou candidatos do Bolsonaro ao governo, deu uma confusão, aí eu tive que sair do PSL. E aí eu fui pro PRP, que é um partido pequenininho, concorri por lá, foi uma loucura, porque eu tive até que combater a sigla 17, eu tive que combater o 17, porque todo mundo queria votar no 17 em Brasília, eu falava, gente, eu não sou 17, eu sou 44-17. Consegui me eleger, o partido não atingiu a cláusula de barreira, e daí eu tive a opção de sair e voltei. Bom filho a casa torna, voltei pro PSL. Bom, tá explicado aí. Vamos começar. A gente vai ter a oportunidade de falar de vários assuntos aqui, de vários temas na nossa conversa. E como eu falei na abertura, a senhora é advogada, foi procuradora do Distrito Federal por mais de 2 décadas. Com muita honra, uma carreira maravilhosa. Tendo tal formação e experiência e conhecendo muito bem o código, ali pergunta, o código do processo penal, o código de ética da magistratura, a Constituição e tudo mais. A senhora considera legais e morais as posturas do então juiz Sérgio Moro e do procurador Deltan Dallagnol e outros membros da Força Tarefa? Obviamente eu estou fazendo alusão e me referindo aos vazamentos promovidos pelo site The Intercept e outros veículos também que se juntam a esse material para divulgação desse tipo de relação aí promovido e encampado pelo juiz e pelos procuradores representantes do Estado? Vamos lá. Como é que a senhora analisa isso a partir da experiência que tem? Sim, eu sou vice-presidente da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu estive presente na audiência em que o juiz, o hoje ministro Sérgio Moro, foi prestar esclarecimentos a respeito da sua atuação como juiz, não é? E de tudo que a gente viu, em primeiro lugar, eu quero aqui, né, deixar bem claro que o que tem de criminoso foi a invasão, né, foi o hackeamento, a invasão de conversas privadas, né, de procurador, de autoridade. Então, isso é um absurdo que tem que ser combatido. É preciso que a polícia investigue, sim, porque nós não podemos, de forma alguma, passar a mão na cabeça disso, tá? Então, houve um crime que foi essa invasão da privacidade de pessoas. Ninguém quer ser hackeado, ninguém quer ter as suas conversas expostas. E ainda mais tem certeza que foi hackeado também, né? Não, a gente tem certeza de que foi hackeado. Isso aí ninguém tem dúvida de que foi hackeado. A gente supõe que sim, mas é que nesse caso a gente não tem uma prova cabal. Olha só, o Valdiverde fala, o Verdivaldo, aliás, o Verdivaldo diz que foi hackeado. Você está mudando a alcunha já. Vamos Agora lá. que a gente vai acostumando. Não vamos... O Vale Verde. Vale tudo. Mas, não, deputada, quando a gente critica a falta de privacidade deles, e beleza, tô super com você nisso, todo mundo tem direito à privacidade,
a gente não pode esquecer do conteúdo das mensagens. Às vezes a gente Vamos parece lá. que Conteúdo pega das por um lado e mensagens. esquece do outro. Vamos lá, Fefito, o conteúdo das mensagens. Eu sou advogada, cansei de ir a tribunal, conversar com o juiz, com o promotor, despachar. A coisa mais comum que tem é você conversar com o juiz e falar, olha, eu tô pensando em fazer tal coisa. Ele fala, não vai por aí, eu não vou conceder essa liminar, procura uma outra forma. E isso é comum. Nos autos do processo, né? Você conversa, Delegado, não tem problema nenhum você fazer isso. Deputado. Aí, o que acontece? Hoje em dia, você ligar para alguém já é quase que um pedido de casamento, uma declaração de amor. Todo mundo conversa por WhatsApp. E é natural que também se troque mensagens sobre conteúdos, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, assim, de tudo que se viu, não há absolutamente nenhuma conduta que você possa dizer que seja criminosa. E tem mais. Ali as condutas, as trocas de mensagem eram entre o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, não é? O CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, ele é muito rigoroso com a conduta dos procuradores, tá? O procurador não pode falar em Facebook, eles têm baixado resoluções. E houve algumas denúncias, representações contra o procurador Deltan Dallagnol. Contra o juiz Sérgio Moro não poderia haver no âmbito do CNMP, porque ele não era procurador, era juiz. Mas o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público arquivou todas as representações, dizendo que não houve nenhuma conduta criminosa por parte do Deltan Dallagnol. Nesse caso do Isso Conselho... daí é já, assim, um atestado. Mas tem mais uma coisa muito importante que eu não tenho visto muitas pessoas falarem, então eu preciso, como operadora do direito, como jurista, falar aqui. No processo penal, existe um princípio que rege o processo penal, que é diferente do princípio do processo civil. No processo civil existe uma coisa chamada verdade formal. O que não está nos autos não está no mundo, o juiz não pode se movimentar, ele tem que ser mais equidistante das partes, tá? No processo penal, como a vítima é a própria sociedade, não só é a própria sociedade, quando ocorre um crime, um homicídio, um roubo, alguma coisa, existe o princípio da verdade real. Então, o juiz, ele tem muito mais flexibilidade, muito mais poder de atuação. Então, o juiz pode até inquirir uma testemunha que não tenha sido indicada pelas partes. Basta que ela tenha sido mencionada no processo, alguma coisa. A senhora é capaz de considerar, devido aos tempos em que vivemos, que esse tipo de conversa, porque tudo o que sabemos a partir de leituras, a partir desse caso, né, que chegou, lendo artigos, conhecendo um pouco dos artigos do Código do Processo Penal, do Código de Ética da Magistratura, a senhora considera que devido a essa contemporaneidade, que essas mídias podem ser utilizadas como via de comunicação entre juiz e... No caso ali, o site de mensagens, o Telegram, que foi o site utilizado... E que a gente achava que era mais seguro, hein? A senhora considera que isso pode ser utilizado porque estamos no tempo digital, estamos com as mídias e as possibilidades tecnológicas avançadas, portanto, podemos lançar mão para tratar de assuntos oficiais por ela. A senhora concorda com isso também? Mais ou menos, deixa eu te falar. Porque eu vejo muita Hoje... gente defendendo, dizendo, olha, não, os tempos mudaram, essas conversas acontecem por essas vias porque os tempos são outros. Não, o que eu digo é o seguinte, antigamente, como eu te falo, que se você fizer por WhatsApp, o que você pode fazer pessoalmente não tem problema, não quer dizer que você possa extrapolar. O que eu te digo é que aquele teor das conversas é comum entre juiz, advogado, parte. É isso que eu estou falando. Então, se o que é feito pessoalmente você fizer por WhatsApp, não tem problema. O que você não pode é extrapolar. Mas advogada, me permita a ousadia de questioná-la a esse pode respeito. Pode questionar à vontade, estou aqui para isso. Porque as palavras do Código de Ética da Magistratura, do próprio Código do Processo Penal, elas são cristalinas quanto a isso. Não tem por onde interpretá-las, não tem por onde você entender aquilo de uma maneira dúbia. Que era isso que eu ia falar, Código Penal, artigo 254, o juiz que aconselhar as partes deve se declarar suspeito. Quando você diz que um juiz pode inquirir pessoas não listadas, ele ainda está dentro do princípio da inércia, ele está tentando achar uma verdade, mas nesse caso ele não estava aconselhando. Onde foi que ele aconselhou? Mas essas coisas são dentro dos autos e homologado, tudo registrado de forma que a justiça possa lançar mão desse material. Mas o juiz Sérgio Moro, aquela conversa que diz que ele falou, que ele ligou, que ele mandou mensagem, ele falou isso, ele fez constar nos autos. E ainda com a preocupação de proteção do réu preso, que era o Lula. Então ele falou, entrei em contato via telefônico, tendo em vista que existe um réu preso. Então, gente, olha, eu quero falar uma coisa para vocês. Por favor. Quando eu assistia
os depoimentos do Lula, aquelas audiências intermináveis com os advogados dele, os advogados do Lula fazendo chacota, chicana jurídica, refazendo perguntas que já tinham sido respondidas, quase que querendo intimidar o juiz, eu pensava assim, meu Deus, que homem é esse que tem essa paciência? Porque outro juiz já teria dado uma endurecida. E o Moro sempre tratando o Lula de ex-presidente, com o maior respeito. Então, ele sempre manteve uma postura de muito respeito. E o que a gente vê hoje é uma organização criminosa, a mais poderosa que já houve no Brasil, tá? Querendo de qualquer jeito, a qualquer custo, atacar os homens da lei que tiveram a coragem de mudar uma história de impunidade nesse país. Mas que organização criminosa nesse caso? Você nomeia o PT, mas o PT não tá no poder. Um monte de gente da sociedade civil tem questionado também as mensagens. A gente não pode reduzir toda a sociedade, é uma organização criminosa, na verdade. Não é a sociedade. Tem muita gente que acha que o Lula tem que continuar na cadeia, inclusive muitos parlamentares e muitos jornalistas, e nem por isso eles deixam de questionar. Pode questionar, gente. Eu acho não que reducionista chamar isso de quadrilha? Quando eu falo da maior quadrilha, eu tô falando do PT. Que já não tá mais no poder. Tá, claro que tá no poder. Óbvio que tá no poder. Ele pode não estar. Não, ele pode não estar formalmente no poder, mas o PT, ele colocou os seus tentáculos por todas as instituições ao longo desses anos em que esteve no poder. Então, o PT não saiu do poder. Ele saiu do Planalto. Quando nós tiramos a Dilma da cadeira do Planalto, nós sabíamos que o nosso trabalho estava só começando. São muitos e muitos anos. Hoje o MEC é completamente tomado por petistas. Então, assim, o PT não saiu do poder coisa nenhuma. E ele não se dá. Graças a Deus, nós temos um Weintraub, que é um homem de coragem para enfrentar isso. Então, de ponto de vista nesse caso. Claro, meu amigo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Muito nos erros eu sou totalmente favorável ao debate. Tá? Eu não me furto a responder nenhuma pergunta. Eu sou pelo pluralismo das ideias. E o que eu não suporto é o totalitarismo do PT, que não admite. Você não consegue conversar com um petista, meu amigo. Você tá lá nas comissões, você quer trazer um argumento, eles ficam gritando, é golpe, golpe, golpe. Deputada, mas me desculpe, nesse caso a gente também não consegue discutir com o Weintraub, por exemplo. Por que não? As últimas medidas tomadas pelo MEC todas pareceram bem chocantes pra muita gente, se a sociedade civil... Qual? Ele pegar um guarda-chuva e fazer... não, isso isso é palhaçada. Isso é uma palhaçada. É a forma de você debochar de coisas que você acha que são erradas, não levar a sério. Vamos desenvolver ainda mais esse assunto. Lá. Eu quero colocar aqui, deputada, o Rodrigo Constantino tá com a gente diretamente dos Estados Unidos para participar dessa conversa. Vai lá, é com você, Constantino. Oi, Rodrigo. Tudo bom? Prazer estar contigo. Prazer. Deputada, ainda na questão do Moro, depois eu tenho outras perguntas, mas ainda na questão do Moro, a senhora participou lá da CCJ e viu a atuação, como a senhora bem colocou aí, dessa extrema esquerda, né? O que estamos vendo no Brasil hoje é uma campanha pesada para manter a impunidade e para tentar destruir os pilares, os arcabouços da operação bem-sucedida da Lava Jato via a figura do atual ministro Sérgio Moro, ou isso é paranoia demais? É exatamente isso que está acontecendo. Por quê? O PT não quer largar o poder, não quer largar o osso. Porque nós temos o seguinte, eu sou uma pessoa que prezo pela legalidade, pela democracia, a república, realmente, de verdade, não é uma coisa da boca para fora. Então, por exemplo, vou dizer uma coisa aqui que vai parecer o fim da picada, tá? Mas quando o Lula ganhou a primeira vez, claro que eu torci pro governo dele dar certo, né? Porque eu quero que o Brasil dê certo. E eu pensei assim, bom, agora que o Lula é presidente, ele vai ficar aí 4 anos, talvez 8, depois ele sai e entra o outro, é a alternância do poder. Só que naquela época eu não sabia que a esquerda tinha um projeto, que a esquerda, ela não é a favor da alternância de poder. Ela não é a favor da democracia. Ela só fala sobre essas coisas, mas faz exatamente o contrário. É aquela velha máxima, use a democracia para chegar no poder, depois destrua a democracia. Então, quando eu como parlamentar, e falo isso para os meus colegas, nós temos uma missão importantíssima, que é de resgatar a credibilidade do parlamento. E olha que isso não é uma tarefa fácil não, hein? Por quê? Thomas Jefferson dizia que uma república ela é composta de 3 poderes, que é o parlamento,
tá? O legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem. O legislativo é o mais importante dos poderes, porque é o único poder que representa verdadeiramente o povo. Então, eu sou a favor, como eu falei, do debate. Lá no Congresso, eu quero mais PT, PSOL, PSDB, PMDB, PSL, todo mundo se degladiando nas ideias, né? Falando, porque a gente representa o povo, todas as parcelas da sociedade. E aí aí vem a democracia, vence a maioria, com respeito às minorias, não é? Só que a gente não vê isso acontecer, porque, por exemplo, houve um processo legal, um processo constitucional do impeachment, e fica essa narrativa da esquerda até hoje dizendo que é golpe, e ainda querendo jogar o Temer no nosso colo. Às vezes, deputada, eu acho que assim, essa justificativa e lançar mão de acusar o PT, que cometeu todos esses erros que a senhora colocou, eu concordo com isso, foi uma grande decepção para quem depositou ali esperanças que aquilo representaria uma mudança de paradigma na política brasileira, isso tudo bem, mas ficar lançando mão e acusando o PT não parece um argumento frágil para quem tem outras coisas muito sérias a esconder, a coisas muito sérias a desviar a atenção? Eu pergunto para a senhora sobre essa questão, por exemplo, das conversas pelo aplicativo. Se elas são aceitáveis hoje em dia, pela demanda tecnológica que temos à disposição e pela facilidade que esses meios agilizam, né, no sentido de agilizar as conversas e as coisas, por que essas conversas, então, não existem mais por parte de todos os procuradores, do próprio juiz Sérgio Moro? Isso serviria para, inclusive, comprovar a alegada retidão na condução do caso. A senhora concorda comigo que o fato dessas mensagens não existirem mais, terem sumido dos aparelhos, da nuvem, isso não depõe contra quem quer alegar idoneidade na condução de um caso? Bom, só não se seria eles... um álibi e tanto? Não seria a comprovação da inocência na condução e na lisura? Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que quando eles conversavam, eles pensavam assim, vamos guardar essas conversas porque um dia a gente vai ser hackeado e a gente vai... Acho que não. Óbvio que não, ninguém faz isso. Eu apago as minhas conversas normalmente, sempre, regularmente eu apago tudo. Então, assim, querer que a pessoa preveja que um dia ela vai ser vítima de um crime e ela é que ainda vai ter que comprovar que ela andou direito? Pelo amor de Deus, que essas vias, se elas são utilizadas hoje para facilitar, elas deveriam constar perante a justiça e aí até... Mas as conversas... Não, mas Edgar, nenhuma decisão foi tomada em WhatsApp, meu amigo. As decisões foram tomadas nos autos. O que inclusive algumas conversas registradas. Olha, para a secretaria, entre em contato, telefone, falo com... Em razão do réu preso, temos a premência da decisão, tá tudo lá. Então, querer que essas conversas sirvam de base para alguma coisa... A senhora acha que o juiz Sérgio Moro, ele não agiu como um condutor do processo? Você acha que ele teve, a senhora acha que ele teve a imparcialidade exigida pela liturgia do cargo que ele exerce? Olha, eu não tenho a menor dúvida. Eu falei que o juiz penal... criminal pode fazer isso. Mudando a ordem das operações. Ele não mudou a ordem de operação. E aquela história que ficam falando, ele falou do Fernando Henrique, esquece, ele já explicou 1000 vezes. Sabe o que a senhora aceitou as explicações? Óbvio, estava prescrito. Gente, o que acontece é o seguinte, os caras o acusam, você fica respondendo sempre as mesmas coisas. Fala, primeiro que você sempre faz as mesmas perguntas, e segundo que a verdade é uma só, eu não posso mudar. Quando eu minto, eu posso dar 1000 versões. Tem uma frase que o Sérgio Moro usa, que eu acho muito bacana, ele fala assim, todo mundo tem direito à sua opinião, mas todo mundo não tem direito aos seus fatos. O fato é um. Agora, Fefito, você pode ter uma interpretação do fato, eu posso ter outra, o Edgar pode ter outra. É tudo normal, porque cada pessoa tem a sua percepção mesmo da história. Agora, o que é cansativo é essa narrativa divorciada dos fatos, tá? Que não para. Gente, vocês viram o que aconteceu com a Veja? Agora tá rolando aí um vídeo que fizeram, pegaram um áudio de um assinante ligando para a Veja, dizendo que queria cortar a assinatura, porque não concordava com aquela capa da Veja, falando que o Sérgio Moro estava fazendo justiça com as próprias mãos. A atendente, desesperada, quase meia hora, tentando convencer o cara, não é assim, a gente mudou, agora o redator, isso aqui. Ele falou, não quero mais. O que está acontecendo? Por que ela estava tão desesperada? Porque são milhares de pessoas. Eu mesma já cancelei minha assinatura da Veja, ó.
há muito Mas ela deve estar conseguindo tempo. outras, né, deputada? Bom, eu acho que não. Pelo desespero deles, eu acho que não. O Vini trouxe aqui, eu preciso ir pro intervalo, o Vini trouxe aqui a questão, né, do não perturbe, né, Vini? Não me perturbe. Não me perturbe. Eu tava ouvindo no carro, vindo pra cá. É o procedimento dessas pessoas do telemarketing aí. Mas olha, o Constantino continua com a gente vai seguir daqui a pouco. Eu preciso fazer um break aqui agora, são 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. A gente já retoma aqui nesse bate-papo com a deputada pelo PSL, Bia Kicis, 11h01, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Hoje a gente está aqui recebendo a deputada federal Bia Kicis, do PSL. A gente está com o Rodrigo Constantino com a gente na linha aqui para retomar essa conversa. Constantino tem horário lá, parece que precisa sair, Constantino. Tem compromisso, mas tem tempo ainda de você participar aqui, perguntando para a deputada Bia Kicis. Vai lá, é com você. Bom, vamos lá então. Deputada, quanto à questão do Sérgio Moro, eu acho que foi bem satisfatória a sua participação e explicação, e o próprio ministro já disse que está beirando ao ridículo, palavras dele, essa campanha contra a Lava Jato, né? A pergunta que eu queria fazer para a senhora é outra. A senhora defendeu a democracia plural, disse inclusive de conversar com a esquerda dentro do Congresso, e a República, citou algumas vezes a palavra República. Eu queria saber qual a sua opinião e como é que isso casa uma coisa com a outra, de uma postura de certa ala do bolsonarismo que investe numa narrativa contra o Congresso, que encara, por exemplo, que uma foto, a gente vê muito isso nas redes sociais, uma foto do deputado Kim Kataguiri, do DEM, com o Marcelo Freixo numa lanchonete do Congresso, já seria indício de que ele se vendeu. Quer dizer, há uma mentalidade, uma narrativa de parte do bolsonarismo que encara a própria articulação política, a conversa dentro do Congresso, a convivência com a diversidade e o contraditório lá dentro, como traição, como se vender, como alguma coisa assim. Como é que fica essa questão? E em questão da República, o que a senhora achou da suposta indicação, da provável indicação do filho Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, para ser o futuro embaixador na América, lembrando que ele acabou de completar 35 anos, que é a idade mínima, que a embaixada está vaga há pelo menos 3 meses, e se a senhora acha que ele de fato tem as qualificações necessárias para um cargo diplomático de tamanha responsabilidade. Constantino, como eu fiz você esperar muito, a réplica é tua, viu? Vai lá, deputada, por favor. Então vamos lá. Olha, com relação à sua primeira questão, né? Eu digo o seguinte, eu sou vice-presidente da CCJ. Se eu não converso com todo mundo lá dentro, eu não aprovo um projeto de lei. Se tem uma coisa que a gente aprendeu no parlamento, e teve que aprender logo, correndinho, sabe? É que a oposição berra, a oposição grita e o governo vota. Então, você não consegue votar um projeto se você não tiver um relacionamento de trabalho. Você não precisa ser amigo, levar para casa, mas um bom relacionamento com todo mundo. Então, outro dia eu consegui aprovar um projeto de lei na CCJ, que era uma coisa improvável, porque o autor era do PSL, a relatora, que era eu, era do PSL, presidido pelo Francisquini, que era do PSL. E você tinha o PT fazendo obstrução todos os dias na CCJ, tá? E o que aconteceu? Eu consegui aprovar um projeto. E quando eu terminei, pasmem, sabe quem me elogiou, dentre vários deputados que me elogiaram? A Maria do Rosário. Ela disse o seguinte, meu amigo, eu levei um elogio da Maria do Rosário. O que ela falou? Ela falou o seguinte, olha, eu quero parabenizar a relatora, porque isso que Vossa Excelência fez se chama um trabalho de construção, e esse é o trabalho do parlamento. E eu concordo com ela nisso, né? A gente está lá para construir e você não consegue fazer nada sozinho. Então, o fato do Kim Kataguiri sentar na mesa com o Freixo, isso aí para mim não é problema nenhum, tá? O importante é como a pessoa vai se conduzir no parlamento, o tipo de leis que ela vai apoiar, tá certo? Agora, entendendo que lá você tem que ceder um pouco, deixar aprovar uma lei de um partido que é um partido oposto ao seu, com ideias opostas, senão você nunca vai apoiar um seu. E sempre votar de acordo com a sua consciência, é óbvio. Mas aquilo que não for uma coisa do núcleo da sua consciência, que não afete seus princípios, você tem que abrir mão um pouquinho, sim, senão você não faz nada. Aí vai para outro poder. No legislativo é assim. Quanto ao Eduardo, né?
embaixador. Isso. Bom, assim, quando eu ouvi a notícia, que eu soube que o Bolsonaro tinha anunciado na live, primeiro eu levei um susto. Por que eu levei um susto? Porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu achava que tinha, assim, uma outra pessoa já para ser encaminhada, um embaixador, que eu sei que é alinhado, que é uma pessoa que pode até vir a ser embaixador, não sei. Levei um susto porque eu não estava esperando. Mas eu não quis me manifestar logo, porque eu gosto muito de ponderar. Eu sou uma pessoa que eu colho as opiniões, eu gosto de fazer isso, tá? E daí eu comecei a ouvir muita gente metendo cacete, outras pessoas elogiando, defendendo apaixonadamente. Eu falei, bom, deixa eu tentar entender o que é isso. Então, a minha percepção hoje, passados alguns dias já, é o seguinte, principalmente depois de ver aquele vídeo do Donald Trump elogiando o Eduardo, o trabalho fantástico que eu sei que ele tem feito como presidente da CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores e Segurança, viagens para vários países. O Eduardo está lutando para unir a direita, né? Então, ele teve na Hungria, ele teve com o ministro italiano, que é aquele ministro conservador, na Argentina, em vários países. Está fazendo um trabalho bonito. E nos Estados Unidos se aproximou dos republicanos. E ele foi a pessoa que pavimentou o caminho do presidente Bolsonaro até o Donald Trump. Bom, então, ele tem essas qualidades que têm que ser reconhecidas, tá? Agora, tem uma outra questão, que é o seguinte, o Eduardo, ele é um deputado federal por São Paulo, com quase 2 milhões de votos, e a política hoje precisa do Eduardo aqui também. Eu fico pensando em São Paulo, que é a cidade, a 4ª maior economia, né, do Brasil. Sem a presença do Eduardo aqui no PSL para conduzir essa política, para conduzir a campanha, eu acho que a gente pode atirar o São Paulo para os braços do PSDB. Mas você acha moralmente aceitável nomear ele? Olha, não, deixa eu te falar uma coisa. Não é nepotismo, porque cargos políticos não estão incluídos em nepotismo, ele ser embaixador, tá? Eu acho assim, como o Eduardo teve esse destaque muito grande e o presidente Bolsonaro quer botar alguém da confiança dele, porque eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, gente, embora nem todo mundo vai concordar comigo, mas eu tenho essa visão de que a gente está numa guerra cultural. Então, você precisa de alguém muito alinhado com as questões, alguém que queira combater o Foro de São Paulo, que queira realmente trabalhar pela direita, pelo conservadorismo. O Eduardo, ele é essa pessoa. Mas eu acho que ele pode fazer muita falta aqui no Brasil. E eu não sei se os eleitores dele ficarão muito satisfeitos também com a ida dele. E tem um prejuízo de que ele, como embaixador, ele não poderá fazer nenhuma atividade política, porque é um cargo de Estado, né? Assim, não é de governo. Então, ele, por exemplo, ele estando lá como embaixador, ele fica impedido de comentar, fazer comentários sobre questões que são importantes a gente ter a visão do Eduardo aqui. Agora, a restrição que eu tenho é assim, poxa, passa uma mensagem de que só pessoas da família teriam essa confiança. Eu acho que existem outras pessoas no mais meio. Qualificadas, talvez? Olha, você pode até dizer qualificada, por exemplo, um diplomata, uma pessoa que já fez, que tem bastante experiência na área da diplomacia, mas o Eduardo está se mostrando um diplomata nato. Né? O presidente Bolsonaro e o Bolsonaro têm feito pelo Brasil coisas que nenhum embaixador fez há muito tempo. Conseguir botar o Brasil, conseguir o apoio para o OCDE, conseguir esse acordo que foi feito agora do Mercosul e com a União Europeia. Eles têm sido grandes diplomatas, grandes embaixadores do Brasil. Então, eu não ouso dizer que o Eduardo não é preparado, porque as ações dele têm mostrado o contrário, tá? Deputada, agora, vai custar. Mas, Rodrigo, eu acho o seguinte... A postura do Eduardo é uma postura de conflito. Mas eu acho que não. Vou te falar uma coisa. Tem pessoas que quando elas assumem uma cadeira, a responsabilidade de um cargo, quando a pessoa tem amadurecimento, e eu acho que o Eduardo tem, ela faz com que a pessoa assuma outra postura. Eu digo assim, eu já conheci pessoas que eram super beligerantes, encrencavam com tudo, super crítica com colegas de trabalho. A hora que passa a ser chefe, passa a ser compreensivo, passa a poder conseguir conversar. Porque quando você assume um cargo, vem uma responsabilidade junto. Mas não foi o que aconteceu, Bom, o Edgar me disse, o Edgar me deu aí uma concessão da tréplica, né, Edgar? Vai lá. Não, é só para... Bom, em primeiro lugar, eu fico satisfeito com a resposta sobre o parlamento e a importância da conversa do Congresso e de contemporizar, ceder
Isso é fazer política, não é velha nem nova política, nem nova era. É fazer política, e eu fico feliz de ouvir da senhora isso, porque tem muita gente ligada ao bolsonarismo que não pensa assim. Então é bom ouvir da senhora endossando isso. Quanto à indicação do Eduardo, né, a possível indicação, eu só gostaria de lembrar que sou, assim, um tanto patrimonialista, dinástico, quase um clã, né? É o governante que encara o Estado como um puxadinho da sua família. E qualificação é muito questionável. Você me desculpa, deputada, mas o conservadorismo que ele foi costurar, a gente sabe que é ligado ao Steve Bannon, que é um sujeito tão radical que o Donald Trump chutou da Casa Branca. Ele fala em nome de uns radicais. A senhora citou a Hungria. Hungria é o Viktor Orbán, que chama de democracia iliberal o seu projeto. Então não são pessoas tão comprometidas, me parece, com os valores republicanos que a senhora defendeu antes. Então eu acho que há aí uma postura ligada a essa ala da dita direita, nacional populista, que é um tanto autoritária e muitas vezes incompatível com um projeto mais republicano que a direita conservadora e liberal apregou. Eu ainda posso falar? Então, Constantino, deixa eu te falar uma coisa. Você fala que o Trump chutou o Steve Bannon. Pode ser, mas ele acolheu o Eduardo Bolsonaro, tá? Ele fez num discurso algo inédito. Eu nunca vi o homem mais poderoso do mundo, tá, fazer levantar de uma plateia um brasileiro e dizer que ele é fantástico, que ele tem feito um serviço fantástico num momento tão difícil. Então, isso aí já credencia o Eduardo mais do que um monte de coisa. Porque mostra que esse caminho que ele está pavimentando, sabe, foi sim um trunfo dele. Então eu parabenizo o Eduardo Bolsonaro por isso. Agora, dizer que vai ser tranquilo, eu não sei, acho que não vai ser, acho que vai ter um custo político para o Bolsonaro, sim. Ele vai ter que enfrentar o Senado. A gente já tem visto aí até tweet aí da Mara Gabrilli, a senadora Mara Gabrilli, que é da Comissão, né, de Relações Exteriores do Senado, falando que ele pode ser massacrado. E eu acho que não seria bom para o presidente ter uma derrota no Senado. Então eu acho que ele precisa realmente, antes de fazer a indicação, ter essa certeza de que ele teria uma vitória. Constantino, fechou, meu querido? Obrigado, viu? Queria te agradecer aqui a participação no Morning Show. Não, eu que agradeço a vocês, é sempre um prazer e uma honra, e só lembrar que o presidente disse que se estão todos criticando, principalmente a imprensa, então isso é bom sinal. Essa é uma fala também desastrada, porque é ganha-ganha a situação para ele, né? Se criticar é bom para ele, se não criticar é bom para ele. Então ele não tem como estar errado, pelo visto. Mas foi um prazer e obrigado aí a deputada pelas colaborações. Tá aí, Rodrigo Constantino participando com a gente aqui dessa conversa, dessa entrevista com a deputada pelo PSL, Bia Kicis. Vai lá, Vini. Deputada, eu queria fazer uma pergunta aqui envolvendo duas questões, que é a influência que algumas autoridades públicas, como a senhora e como o próprio presidente Jair Bolsonaro, têm nas redes sociais sobre tudo que fala, e mais especificamente sobre uma polêmica recente que é sobre o trabalho infantil. O presidente falou lá numa live, né, sobre o trabalho infantil, que ele, quando era criança lá, pescava o cascudo e tal, mas depois falou que não ia fazer nenhum projeto de lei com relação a isso. E aí, logo na sequência, outras autoridades públicas endossaram esse discurso do presidente, dando alguns exemplos de trabalhos que faziam quando criança. Eu vi o tweet que a senhora fez, falando que vendia brigadeiro na escola, que não precisava, mas aquilo era algo que a tornava mais criativa, enfim, que era algo que a senhora gostava de fazer. Mas a gente sabe também que a realidade não é essa, quando a gente fala em trabalho infantil, que é uma realidade que tira crianças da escola, que tem problemas psicológicos. Como que você avaliou, né, essas críticas que recebeu com relação a esse tema e sobre tudo que vocês também colocam em redes sociais, que tem uma influência muito grande hoje na opinião pública? Maravilha. Gostei da pergunta, porque dá a oportunidade de falar sobre o tema. Ele né? é muito inteligente, deputado. Bom, em primeiro lugar, quando o presidente Bolsonaro falou a respeito do trabalho infantil, ele não estava fazendo nenhum tipo de apologia. Vamos tirar as crianças da escola para que elas trabalhem. Não é isso. Mas mostrando que crianças que trabalham, e as crianças estão na escola, tá? Elas... é melhor que elas estejam trabalhando do que elas estejam, por exemplo, ociosas na rua, sendo drogadas. E ele fez uma crítica dizendo assim, que se hoje você vê o poder público, tá? Autoridades, Ministério Público, assistente social, vê criança sendo aviãozinho, sendo drogada,
e não vem nenhuma gravidade nisso. A criança está lá usando crack, tudo bem. Agora, se a criança ajudar o pai no trabalho, essa criança tem que ser tirada do pai. E isso, deixa eu falar aqui, Edgar, não é brincadeira, mas é não. uma comparação isso não, deixa eu desenvolver, deputada. deixa eu desenvolver a ideia, cara. Mas olha só. Empobrece o debate Não. fazer essa comparação Não. que me parece esdrúxula. Deixa eu desenvolver a ideia. Porque a criança tem que estar na escola. Claro o presidente que sim. tem que dizer, não, eu vou dar escola para essa criança. Mas ele tá cuidando Ele disso. tem que ser uma figura inspiradora, deputada. Mas ele está cuidando disso. E deixa eu te falar, porque eu falei por mim, até porque eu tuitei e fui muito mal interpretada. Ali, eu inclusive estava respondendo um tweet de uma amiga minha, juíza do trabalho, deixar bem claro, que falou que quando ela tinha 12 anos, ela pediu para o pai uma Olivete, ele deu uma Olivete, ela catava milho, escrevia e vendia coisas que ela fazia ali, texto, coisas da Olivete. E ela me pediu, pô, Bia, dá um exemplo seu também, você já trabalhou em criança? Eu falei, o trabalho que eu fiz foi esse, coloquei ali. E foi super mal interpretado. Deixa eu dizer uma coisa, Edgar. Eu assisti um vídeo uma vez de um pai, pedreiro, tá? Mestre de obras, pedreiro, que pegou o filho dele e estava ensinando o filho dele a passar massa na parede e tal. Sabe o que aconteceu com esse pai? As autoridades passaram lá na casa dele e levaram o filho dele e disseram que iam tirar a guarda do pai sobre esse filho, porque ele estava ensinando o filho a trabalhar. Essa criança, ela estava na escola, só que o pai dele estava ensinando o ofício. E eu pergunto, o pai dele estava fazendo mal a essa criança? Deputada. Hoje em dia, o que você vê são crianças abandonadas. Quando você tem um pai que está dedicado ao filho, ensinando ofício, isso tem que ser louvado. Deputada. Agora, essa criança, ela tem que estar na escola, ou ela tem que estar fazendo homeschooling, ela tem que estar fazendo ela tem que estar aprendendo, para que ela possa ter um futuro. Mas, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou totalmente contra, né, uma criança precisar trabalhar. Mas aí a culpa não é da criança, é da família, de toda a estrutura. É importante a senhora dizer isso, na verdade, deputada, porque quando a gente se fala de exemplos, como a senhora deu do pedreiro que ensinou o ofício ao filho, ou da senhora vendendo brigadeiro, a gente está falando de exceções a uma regra e a uma realidade muito mais pesada. A gente tem crianças que trabalham em carvoarias, por exemplo. Isso é terrível. E que perdem as impressões digitais de manipular carvão já quando crianças. Gente, Quando quem a é gente que fala pode de trabalho defender infantil- isso? Ninguém está Pois é, defendendo mas, isso. Isso é um deputada, horror. Mas, deputada, quando a gente vê um presidente falando em trabalho infantil e não falando com propriedade sobre o assunto e nem discriminando nada, a gente tende a entender o que é trabalho infantil. Trabalho infantil, me desculpe, deputada, não é a senhora deputada. vender brigadeiro no recreio do Não, colégio. gente, eu estava falando disso. As pessoas é que mudaram o sentido do que eu falei. Aí que tá. Então, vamos lá. O que o presidente falou é que o trabalho, por exemplo, ele pescava, que não caiu o braço dele por causa disso, tá? Ele não ficou infeliz, pelo contrário. A gente veio de um mundo... Mas fazia porque queria, não porque precisava, não porque era obrigado. Mas é disso que nós estamos falando. Porque hoje em dia, quando a criança quer trabalhar, o Estado não deixa. Esse é que é o problema. Nós não estamos... Misturaram alhos com bugalhos. A gente tem que combater, sim, tá? A situação em que a criança vira uma escrava, é obrigada a trabalhar e não tem oportunidade na vida. Deputado, o Estado tem que falar que o nós trabalho temos da que criança é a combater. escola, é o estudo. Não é só não, gente. É brincar. Deputada, Mas não é só isso. A criança, ela tem o direito ao estudo, é um direito da criança, e ela tem o direito de trabalhar se ela quiser. Agora, não deixa a criança trabalhar. O deputado Kim Kataguiri, que foi citado aqui, ele tem um projeto de lei para que a criança possa trabalhar aos 14 anos, que isso não seja considerado errado. Eu defendo isso, que possa trabalhar, não que seja obrigado. Então, Mas a já gente existem tem que projetos como o Menor entender. Aprendiz, nesse caso, esses projetos, inclusive, já existem, já contemplam pessoas que vão estagiar ou tentar aprender uma profissão aos 16 anos. Mas o que a gente não pode é normalizar que uma criança priorize o trabalho o seu tempo de lazer, ao seu tempo de estudo, a sua formação como ser humano, deputada. Ninguém fez isso e eu não estou fazendo. Mas parece que a gente relativiza não, quando a gente diz isso, porque o presidente pescava, porque você vendia brigadeiro. Você me desculpe, eu ainda me preocupo muito com a criança que tá trabalhando, obrigada, e abrindo mão de toda uma vida. Essas são preocupação de todos. O que a gente é contra é o Estado querer impedir que uma criança que está na escola, que está aprendendo, possa também trabalhar, tá? Te digo, não é o único caso, não é um caso isolado esse do pai que perdeu o seu filho porque estava ensinando seu ofício. Não é um caso isolado. Então nós temos que combater isso sim e dar o direito à criança que queira trabalhar de trabalhar. Por quê? Criança tem direito de se drogar e não tem direito de trabalhar?
Então Criança vamos mudar não a tem realidade. direito de drogar. Os responsáveis pelas crianças têm que cuidar do futuro mas delas. não é isso que inclusive. acontece. O Também é Estado uma vê... distorção isso que você tá falando. Não, deputada, me essas desculpe. comparações- Mas é a mesma coisa comparação bem excessiva. é a mesma coisa que vocês estão dizendo, que a gente está defendendo a criança que está lá, trabalhando em Carvari. Então vocês estão... Eu tô jogando na mesma sai à moeda. rua, olha a quantidade de crianças que não estão se drogando. Olha a quantidade de crianças que não estão trabalhando. As crianças têm direito, basicamente, a se construir como seres humanos. A estudar, a serem bem cuidadas, a serem respeitadas, a terem direito à saúde, à educação, a brincar. Ela tem direito a tudo isso, Crianças inclusive que a trabalhar, estão envolvidas se com quiser. drogas, por acaso, não tem os melhores Gente, vou pais falar e uma coisa. precisam Nos ser Estados tirados Unidos e em deles. outros países, meninos de 14 anos estão criando startups. E a gente está falando aqui de proibir crianças trabalhar. Eu Mas estimulo. startup Se um não menino é de pegar no 14. pesado. Mas eu Você não tá tô na sua casa falando, na eu não tô internet. defendendo que criança tem que pegar no pesado, gente. Eu tô dizendo que criança tem que ser livre para trabalhar se quiser, se ela tiver uma oportunidade boa e que não vai cair o braço de ninguém por causa disso. Agora, só um louco vai defender que criança vai trabalhar com carvão, perder digital. Ninguém tá falando disso. E não foi isso que o presidente falou. Mas distorcer a fala dele. Daqui a pouco a gente vai ter crianças em escritórios, então. Ué, qual o problema? Criança De ter criança em office boy, escritório. criança indo em banco. Qual o problema? É que quando ela tá gastando tempo com essas atividades, deputada, ela não tá na escola se dedicando aos Não, estudos. a criança já. Eu tô Ela não falando. tá brincando, que ela precisa do ócio, ela precisa da brincadeira lúdica para se desenvolver. Isso diz respeito à formação do ser humano, depois do cidadão. Quer dizer, a figura do presidente é uma figura inspiradora. A gente gostaria de ouvir, se a senhora me permite dizer, como cidadão, que o presidente dissesse: eu vou construir uma base de ensino que vai dar vazão a essas crianças que estão na droga, que estão tendo que trabalhar de uma forma obrigadas para complementar a renda da família. A gente vai dar escola para elas, para que eles tenham uma formação e melhorem o país como um todo. É uma visão a longo prazo. E deixa eu complementar uma coisa aqui, deputada. A senhora falou Eu do preciso encerrar. caso do pedreiro, mas isso é importante de ser dito. Segundo o Conselho Tutelar de Parauapebas, porque esse caso ficou bem famoso, a notícia não procede de que o pai teve o filho tirado porque era pedreiro. Isso está, inclusive, no site G1, foi checada por eles. Ele pode não ter tido o filho tirado, mas ele foi ameaçado, o que já é o suficiente. O Conselho Tutelar de Parauapebas no Pará nega. Pode, Olha. mas ele teve essa ameaça. Ele teve essa ameaça. Pode não ter conseguido, até porque a reação nas redes foi violenta de pessoas em defesa desse pai, tá? Então, Deputada, parabéns. Fico feliz que as redes tenham ajudado e o pai não Às perdeu. vezes as redes divulgam as coisas além do que são, Olha, né? Deputada Bia Kicis. Tava filmado, cara. Tava lá. Deputada Bia Kicis, pelo PSL, deputada federal Bia Kicis com a gente aqui no Morning Show, conversando. Obrigado pela conversa, deputada, sorte pra nós. Pois não, sorte pra nós, teremos. Agora 11h28, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Ufa! Porra, meu! Brincadeira, hein, Faustão? Pegou fogo, meu. Né? Brincadeira, Pegou vocês não fogo. tem. Uau, Vocês não vamos tem nessa. dói. Vamos lá, Pepito, como é que a gente tá rapidinho aí, que o programa já acabou. Estamos nos Trending Topics, sim, o programa... Muito Partiu bom. Lua, nossa hashtag está aí. Ó, temos algumas sugestões bem rápidas. O tiozão disse, partiu Lua ouvindo Starman do David Bowie, um bom gosto. O Vladimir, partiu Lua, acho que não vão querer a gente lá, melhor ficar por aqui mesmo. Talvez seja verdade. A Patrícia, triste saber que mesmo depois de tantos anos que pisamos na Lua, a ciência ainda seja tão desacreditada a ponto de pais colocarem a vida de seus filhos e de outras pessoas em perigo ao não dar vacina, por exemplo. Verdade, Patrícia, você é a vencedora de hoje. E por fim, Natália Bueno, eu queria pegar uma navezinha pra fazer um bate e volta na Lua, dar uma volta lá só pra me sentir mais leve, já que a gravidade é menor. Olha aí o Jetson. O Jetsons, muito Arrasaram, obrigado, gente. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui, agradecendo o prestígio de sua audiência. A gente volta na programação da PAN amanhã, a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do nosso Sim, até lá. Cuidem-se. Morning Show.